Sequência aí, tá, pessoal? Vamos analisar então agora esses elementos da conduta, tá? Que é a nossa primeira análise relacionada ao fato típico. Pessoal, veja, para que haja uma conduta, tá, eu preciso primeiro, tá, a chamada exteriorização. Precisa primeiro essa conduta se exteriorizar. A simples cogitação, ou seja, o pensar, o estar na mente, não é considerado início de conduta. Para que haja conduta, esse meu querer, esse meu pensamento, essa minha vontade que está implícita e interna dentro da minha mente, ela ainda é espiritual, eu preciso lançá-la para fora, eu preciso exteriorizá-la, tá? O pensamento precisa ser colocado em prática, senão não há conduta, tá? Porque se a não exteriorização, ou seja, a simples cogitação já fosse meio hábil para início de conduta ou para gerar conduta, estaríamos todos presos, né? Todos condenados, porque todo mundo já teve vontade de matar alguém. Portanto, a cogitação não é considerada meio legal para conduta. Eu preciso exteriorizar essa cogitação, esse pensamento. Então, o primeiro elemento da conduta é que ela precisa ser exteriorizada, ela precisa aparecer. Tá? O segundo é a consciência, está lá na definição de conduta que nós passamos para vocês. Tá? O que vem a ser a consciência? Ou seja, o agente, o sujeito ativo do ilícito, ele precisa ter consciência de si e do que passa ou do que está ao seu redor. Tá? A ausência de consciência, ela não gera conduta ilícita, tornando o fato atípico. Tá? Então veja, exemplo de ausência de consciência. O indivíduo é portador de sonambulismo. Tá? O sonâmbulo, ao agir, ao realizar a conduta, ao exteriorizar a conduta dele, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele está dormindo, tá? Mas ainda assim ele se movimenta. Então o cara vai lá, levanta da cama, tá? E sai do quarto à noite, caminhando pela casa, vem até a cozinha, toma um copo d'água, um copo de leite, tá? Come alguma coisa, tá? Volta, senta no sofá da sala, liga a televisão e aí depois ele vai dormir. E no dia seguinte ele não se lembra absolutamente de nada do que fez. Tá? Houve exteriorização de conduta? Houve exteriorização de conduta. Mas ao realizar esse comportamento, ao realizar essa conduta, ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Não tinha consciência nenhuma. Portanto, essa conduta, essa exteriorização de conduta não existe, não é considerada ilícita, é fato atípico, porque faltava consciência. Então não basta só a conduta ser exteriorizada, ela tem que ser exteriorizada e o indivíduo, ao exteriorizá-la, tem que ter consciência. Consciência de si próprio e consciência de tudo que está ao seu redor. Senão, não há nenhum valor jurídico a essa conduta, tá? Outro exemplo clássico, que vocês provavelmente já viram, tá? A pessoa que é submetida a uma hipnose. Tem alguns programas de televisão lá que o hipnotizador chega lá e bota a mão na cabeça da pessoa e conta 1, 2, 3, o indivíduo baixa a cabeça na hora. Tá? E aí ele vai lá e entrega uma cebola para esse indivíduo e fala para ele, olha, coma essa maçã, é uma maçã deliciosa. E a pessoa morde aquela cebola como se realmente estivesse comendo uma maçã. É falta total de consciência, o indivíduo não sabe o que está fazendo. Tá? Porque em sã consciência, consciente de si e do que está à sua volta, ele jamais morderia aquela cebola. Ou uma cabeça de alho, que eu já vi também. A pessoa vai lá e entrega uma cabeça de alho para o indivíduo hipnotizado e fala para ele, estou te entregando aí um chiclete de tutti-frutti. E ele masca aquela cabeça de alho com uma cara que está adorando aquilo. Está sentindo realmente o sabor
de tutti-frutti, quando na verdade aquilo é uma cabeça de alho, ele está mastigando alho. Alguém bota a cabeça de alho na boca e fica mascando e sorrindo como se fosse a coisa mais gostosa do mundo? É óbvio que não. E por que se faz isso? Porque não tem consciência. Ah, exteriorizou a conduta, mas tem consciência? Não. Então, o fato é atípico, tá bom? 2 elementos necessários para a existência da conduta. Então precisa ter exteriorização e a pessoa precisa ter consciência, precisa saber o que está fazendo, precisa saber que está dentro de um mundo, dentro de uma sociedade, tudo que se passa ao seu redor e saber quem ela é, senão não há consciência aí. O terceiro elemento da conduta é a vontade. A vontade agora é o querer realizar alguma coisa, tá? É o querer fazer alguma coisa. A vontade quase sempre ela vem por meio do dolo, direto ou dolo indireto. Esse dolo indireto pode ser eventual ou alternativo, geral, enfim. Nós vamos analisar isso lá na classificação, quando analisarmos dolo com mais cuidado. Então veja, o ato reflexo não é considerado ato de vontade. Por quê? Porque o indivíduo, ao realizá-lo, não faz aquilo de forma dolosa. Tá? Ele não tem a intenção de realizar aquilo. Tá? Ato reflexo, por exemplo, você vai ao médico lá e vai testar lá uma dor que você está sentindo no teu joelho e ele pega lá um instrumento médico, que eu não sei o nome, parece um martelinho, e ele manda você dobrar o joelho e ele bate com aquele martelinho. Na hora que ele bate, vem o ato reflexo, você chuta. Tá? Se o médico estiver sentado na tua frente, bater, você chutar e acertar o rosto do médico e lesioná-lo, você não responde por lesão corporal. O fato é atípico. Por quê? Porque você não teve vontade. Foi reflexo, foi um movimento muscular sem o seu comando. Portanto, não há vontade, não há conduta. Tá? Então houve exteriorização, aí nesse caso nem houve, né? Porque você não estava nem pensando em chutar o médico. Tá? Houve consciência, ou seja, o dolo? Também não tinha dolo. Tinha vontade de fazer? Não tinha vontade, não tinha absolutamente nada. É o chamado ato reflexo. Tá? Portanto, não há da mesma forma conduta. Precisa ter vontade. Precisa fazer isso intencionalmente. Teoria finalista. Precisa ter o fim de lesionar. Precisa ter o fim de matar. Precisa ter o fim de estuprar. Senão, não há conduta válida para gerar o fato típico aí mencionado. Outro exemplo de ausência de vontade que nós precisamos verificar é a chamada coação física irresistível. Tá? Então veja, o ato reflexo e a coação física irresistível são exemplos de situações em que não há vontade, a eliminação da vontade torna o fato atípico. Vamos entender o porquê que a coação física, tá, não é geradora de vontade dentro da conduta. Então veja, se você pegar teu Código Penal e for lá no artigo 22 do Código Penal, tá, você vai verificar lá que o legislador no artigo 22, ao descrever a coação irresistível, tá, a doutrina diz que aquela coação lá do artigo 22 é a chamada coação moral irresistível. Mas a lei penal, o artigo 22, não diz que é a moral. Da onde a doutrina tirou que aquela coação do artigo 22 é a moral. Tá? Simples de entender. É a moral, a do artigo 22, porque a física, a coação física, ser irresistível, elimina a vontade. E lá no artigo 22 nós estamos tratando de culpabilidade. Logo, o fato já foi típico, portanto já houve vontade. O indivíduo só é isento de pena porque ele está sendo coagido, mas não é uma coação física, porque a coação física elimina a conduta. Lá não, na coação moral ele pratica a conduta. Vamos entender isso, para ficar mais fácil a diferença de uma coisa para outra. Vamos para um exemplo aí que vale tanto para a coação física como para a coação moral. E as duas situações são de coações irresistíveis. Só que uma é moral, a outra é física. E aí vocês vão entender por que a moral elimina a conduta, e eliminando a conduta o fato é atípico, enquanto a outra não elimina a conduta,
mas isenta de pena porque é moral. Portanto, elimina a culpabilidade e não o fato típico. Vamos lá. Imagine vocês a seguinte situação, para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Cria na cabeça de vocês aí, hipoteticamente, a figura de uma pessoa, homem ou mulher, tanto faz, vamos botar o homem aqui, que ele é o gerente, ou o presidente, o diretor de uma empresa qualquer. Vamos pegar aí uma agência bancária, um banco. Tá? Ele é o gerente de um banco, ou de uma agência desse banco, dessa empresa. E no dia 1º é o dia da aposentadoria das pessoas, recebimento da aposentadoria, ou no 5º dia útil, o dia do pagamento dos servidores públicos, são datas em que todo mundo sabe que os bancos estão abarrotados de dinheiro, o cofre está cheio de dinheiro. E aí então, eu e mais 2 ou 3 amigos nos reunimos, entramos na agência bancária, tá? E aí chegamos lá, pegamos o gerente e falamos para ele, ó, vá lá e abra o cofre. O gerente fala assim, de jeito nenhum, não vou abrir o cofre para vocês levar o dinheiro de forma alguma, eu sou responsável por essa agência bancária. Eu não vou autorizar que vocês levem o dinheiro daqui. Aí os 3 falam, você vai sim. Cada um pega ele para o braço, para a perna, levanta ele. Ó, agora a coação é física. Irresistível, porque ele não consegue se soltar. Tá? Leva ele até o cofre, aí chega lá e ele fala, não vou abrir o cofre de forma alguma. Aí vem uma outra pessoa, pega o braço dele, e empurra o braço dele, ele forçando o braço para trás, mas a força do terceiro é maior, que ele está imobilizado, vai lá, pega o braço dele e toca as digitais dele no display do cofre e abre. Tá? Só precisa disso para abrir o cofre. Aí o cofre abre, a pessoa vai lá, apanha o dinheiro, bota na sacola e leva embora. Ora, houve participação desse gerente do banco nesse crime de furto ou de roubo, dependendo da hipótese? Pessoal, não houve. Por quê? Porque ele não realizou conduta. Por que ele não realizou conduta? Porque houve uma coação física, tá? Ele foi mero instrumento da vontade das outras pessoas, tá? Ele não realizou comportamento algum, nem ação nem omissão. Botaram a mão dele lá. Portanto, elimina a vontade. Ele não tinha vontade, tanto é que ele forçava para não realizar o toque no display do cofre. Ele não queria tocar. Portanto, não tinha vontade de praticar o crime. Se não tinha vontade, o fato para esse gerente do banco é atípico. Ele não cometeu crime nenhum, coitado. Foi vítima, na verdade, junto com o dono do banco. Tá? Essa é a primeira situação. É essa coação física que elimina a vontade e, portanto, torna ausente a conduta. Se não tem conduta, o fato é atípico. Joia. Pega esse mesmo exemplo, tá? E vamos colocar agora diante de uma situação de coação moral e não física. Então, o mesmo gerente está lá sentado no local de trabalho dele, essas pessoas entram e aí diz, vai lá com a gente e abre o cofre, bota a mão lá no display para abrir. Ele fala, de jeito nenhum, não vou. Aí, um dos sujeitos ativos, dos agentes, saca de uma arma e fala o seguinte, ó, a tua funcionária aqui do banco vai ser a primeira a morrer. Enfileira todo mundo aqui, um ao lado do outro. Vou matar um por um até você levantar daqui e abrir o cofre. A hora que ele aponta a arma, que vai puxar o gatilho, o gerente fala, pelo amor de Deus, para, não vai matar ela não. Tá? Não vai, eu não quero pagar por essa situação, não quero carregar esse peso o resto da minha vida da funcionária ter morrido porque eu não fui lá abrir o cofre. Se é essa a condição, eu vou lá abrir o cofre. Vocês não matam ela não, que eu vou lá abrir o cofre. Agora o gerente sai e ele vai caminhando sozinho, chega lá, ele toca as digitais dele no display do cofre e abre o cofre. Agora, houve conduta por parte do gerente do banco? Sim. Senhor, foi uma conduta viciada, sim, foi uma conduta viciada, mas o fato é típico e é ilícito. Ele vai ficar isento de pena porque a coação moral foi moral e não física, irresistível, elimina a culpabilidade dele, ou seja, não haverá crime da mesma forma para ele, mas a análise é sobre a culpabilidade e não sobre a conduta. Tá? Por isso que lá no artigo 22, a hora que a gente chegar no artigo 22, vocês vão entender que a coação irresistível que o legislador elencou lá, como o artigo 22 refere-se à culpabilidade, aquela coação lá é a moral.
Porque a física, ela está aqui dentro da conduta, dentro da vontade, tá bom? Portanto, analisa-se essa situação no primeiro requisito do crime, que é o fato típico, quando da análise da conduta. Perfeito até aqui? Joinha? Entenderam? Essa é a situação. Vamos agora partir então para uma análise mais detalhada dos crimes omissivos ou das condutas omissivas. Porque se o crime é omissivo, a conduta é omissiva também. Pessoal, o crime omissivo ou a conduta omissiva, né, que gera o crime omissivo, elas são de dois tipos. Nós temos os omissivos próprios ou puros e omissivos impróprios, impuros ou comissivo por omissão. Esse é um pouquinho mais difícil. Vamos analisar primeiro os omissivos ou as condutas omissivas próprias, puras, ou o crime omissivo próprio ou puro. O que vem a ser, então, um crime omissivo próprio, puro? Tá? O crime omissivo próprio ou puro, pessoal, é aquele cujo o verbo, o núcleo do tipo, tá? Ele descreve um não fazer, já dissemos isso lá no início. Ele descreve uma omissão. Então é o mais fácil de todos. A hora que você abrir o teu Código Penal, na parte especial ou em leis extravagantes, e você leu a primeira palavrinha, o primeiro verbo ali inserido, se ele for negativo, o crime é omissivo. De que tipo? De que espécie? Omissivo próprio, puro. É fácil de entender isso. Então veja, no crime de homicídio, que é praticado por ação, o verbo é matar, indica um movimento. No crime omissivo puro, próprio, o verbo é negativo, ele começa lá com deixar. Então, por exemplo, você pega o 135, tá? Que eu acho que enviei para vocês como exemplo. A hora que você abre o teu Código Penal no artigo 135, ele define o crime de omissão de socorro. E ele começa, o legislador começa dizendo assim, deixar de prestar assistência, deixar alguém de prestar assistência. Ou seja, o verbo é negativo, deixar. É o próprio legislador que indica no núcleo a conduta omissiva. Tá? Se é o próprio legislador que indica, ele é classificado como omissivo próprio ou puro. A simples omissão, o simples não fazer, já consuma o crime. Além desse aí, eu passei outros para vocês. Vocês encontram também um crime omissivo próprio ou puro no 244, no 246 e segue, tá? Encaminhei aí algumas referências de exemplo para vocês. Mas é fácil, qualquer crime que vocês leu e viu que o verbo é negativo, tem um deixar, ele é omissivo, mas próprio, puro, tá? E vocês vão entender por que essa divisão entre omissivo próprio e omissivo impróprio, tá? Então, o próprio é o mais fácil, tá? Características aí desses crimes omissivos próprios, que são importantes, são relevantes, tá? Todo crime omissivo próprio, em que aparece esse verbo negativo, deixar, tá? Eles são classificados como sendo de mera conduta. Ó, naquela classificação de crime que nós passamos, né? Crime material, formal e de mera conduta. Os crimes omissivos próprios são todos de mera conduta. Ou seja, o legislador só descreve a conduta, porque nem precisa o resultado, né? A simples conduta omissiva já consuma o crime. Por isso, é uma dicasinha aí. Apareceu o verbo negativo, apareceu deixar, já vem na cabeça de vocês, é classificado como crime de mera conduta. Tá? Outra informação importante, que é uma outra característica advinda dos omissivos próprios. Os crimes omissivos próprios não admitem tentativa. A conduta realizada pelo agente ali só pode gerar a consumação. Ou o crime se consuma com a conduta, ou o indivíduo não realiza a conduta e eu não tenho crime. Tá? Ou ele realiza o núcleo do tipo e o crime está consumado, ou ele não realiza o núcleo do tipo e não há crime. O fato é atípico. Então, deixar de prestar assistência, lá no 135. Imagine vocês, para ilustrar o entendimento aí, seguinte situação. Vocês estão caminhando pela calçada, tá? E aí, de repente, na frente de vocês, alguns metros adiante, você vê que numa árvore,
na calçada, tem uma criança brincando em cima da árvore. Coisa rara de se ver hoje em dia, mas é hipotético. Quando você está se aproximando da árvore, você vê que a criança se desequilibra lá de cima e cai. Ao cair, ela cai exatamente em cima da grade frontal do imóvel. E essa grade é daquelas antigas ainda de ferro com lança, para que o bandido não entre. E a criança caiu lá de cima. A hora que ela cai, a lança entra no braço ou na perna dela. E ela fica pendurada. Né? E aí você olha aquilo e fala, nossa, o que a norma fala para você, o 135? Meu amigo, não fica parado aí olhando, não. A criança está precisando de socorro. Preste assistência, ajude essa criança. Salva a vida dela. Aí você vira para a norma e fala, mas eu não posso fazer nada, ela caiu ali, como é que eu vou fazer? E se eu for tirar e prejudicar? A norma diz, aciona, quem sabe, sai correndo aí gritando, socorro, socorro. Tá com o celular, liga para o bombeiro, liga para o SAMU. Busque assistência, busque ajuda, já que você não pode prestá-la de imediato. Mas o que você não pode é ficar parado olhando. Você não pode ficar inerte. Tá? Ou você se movimenta na busca de ajuda, ou você mesmo realiza a prestação da assistência, e o fato é atípico, ou você não faz absolutamente nada e o crime está consumado. Não tem tentativa. Então, por exemplo, essa criança caiu. Eu olho e falo assim, não conheço, não é meu amigo, não é meu parente, dane-se, deixa ela ficar aí. Eu viro as costas e vou embora. Pronto, eu não fiz o que a lei está pedindo para que eu faça. É omissão. Tá? Já está consumado o crime, não admite a forma tentada. Essa conduta omissiva ou crime omissivo pode ser classificado como impróprio, impuro. Mais comum aparecer aí para vocês como comissivo por omissão. Fala, nossa, agora complicou, hein? Comissivo por omissão, comissivo é ação. Então o indivíduo pratica um crime com ação e omissão? Não é isso. O crime é omissivo impróprio ou comissivo por omissão porque o legislador descreveu no tipo legal uma ação. O crime só pode ser praticado por ação, tá? Por movimento corpóreo. Então, 121, matar alguém. O matar é ação, é um crime comissivo. E eu consigo matar alguém por omissão. Então, a omissão é um meio que eu utilizo para chegar a um crime que só é possível por ação. Por isso, crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Então, nossa senhora, não estou entendendo não, ficou difícil. Realmente é difícil, é um pouquinho complexo você entender isso aqui no início, tá? Você vai falar assim, bom, como que eu vou enquadrar, como que eu vou encontrar a adequação, tá, de uma omissão, né, praticada pelo agente, como é que eu vou encaixar isso dentro de um crime que o legislador diz que só pode ser praticado por ação? Como que eu vou afirmar, né, que alguém praticou um homicídio sem fazer absolutamente nada? O senhor acabou de falar no início, na nossa aula anterior, que eu não consigo matar ninguém de braços cruzados. Agora o senhor vem agora e diz, é possível matar alguém de braços cruzados? Não estou entendendo mais nada. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Para a gente poder entender isso, para a gente poder entender esse crime comissivo por omissão, ou seja, que o tipo legal descreve uma ação e você consegue praticar o crime que é descrito por ação por meio de uma omissão, para que você possa entender isso, nós precisamos analisar duas teorias. Tá? A primeira teoria aí, pessoal, é a chamada teoria causal ou teoria naturalista da omissão. Então vamos entender essa chamada teoria causal ou naturalista e ver qual que foi adotada quanto à conduta comissiva por omissão. Tá? Então veja, essa teoria causal ou naturalista, né, da omissão, ela sustenta, gente, que o omitente, o sujeito ativo, ele responde pelo resultado, o omitente vai responder pelo resultado quando houver nexo causal. Quando houver nexo causal entre a omissão e o resultado. Então precisa haver ligação, nexo, junção, liame entre
a omissão do agente, que é uma forma de conduta, com o resultado produzido por essa omissão. Ou seja, o nexo causal vai existir quando o omitente podia agir, ele tinha plena capacidade de fazer alguma coisa, de agir, tá, para impedir o resultado, e ele permanece omisso, ele não faz absolutamente nada. Se você fizer a ligação desses dois pontos e verificar que eles contribuíram para o resultado, há o crime praticado por omissão, quando só poderia fazê-lo por omissão. Então, qual é o ponto central da teoria causal ou teoria naturalista? O ponto central, pessoal, é a existência de nexo causal mais, portanto, os dois juntos cumulativos, nexo causal mais poder de agir, vinculando ao resultado. Então, não basta ter nexo causal entre a omissão e o resultado. É preciso que o indivíduo tivesse demonstrado, ou você tem que demonstrar, que ele poderia ter agido e não fez absolutamente nada. Então, exemplo, para que vocês possam entender essa teoria causal ou naturalista da omissão. Imagine que você está aí parado na calçada junto com outras pessoas, aguardando um momento oportuno para atravessar uma rua ou uma avenida bastante movimentada. Tá? Essa é a condição. E você não conhece ninguém daquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Ninguém. Todo mundo estranho. Você está lá em São Paulo. Tá bom? E aí você percebe que ao teu lado, inclusive um pouquinho à sua frente, tem uma senhora de uns 90 anos de idade, mais ou menos. E ela está ali louquinha para atravessar a rua. Tá? E aí, a hora que ela verifica que há uma possibilidade, ela avança. E você, a hora que vê que ela avança, você observa que lá em cima, ou a uma distância razoável, está vindo lá um caminhão ou um ônibus desgovernado. O motorista está desesperado, vem dando sinal, as pessoas sinalizando. E essa senhorinha não percebeu isso, ela avança. Você não avança, você para. O que a lei determina pela teoria causal? Ela diz o seguinte, você tem que correr e segurar essa senhora, puxar ela para trás. Não vai não, minha senhora, o ônibus está vindo lá desgovernado, vai atropelar e matar a senhora. Ele poderia ter feito isso, ele tinha condições de fazer isso, tinha plena condição de fazer isso. Então ele podia fazer, mas ele fez? Não, ele se omitiu. Tá? E essa senhora avançou e o carro, ou ônibus, ou caminhão passou em cima dela e matou. Fica provado, inclusive, depois, que ao invés da pessoa ir lá e tirar essa senhora, ele fez outra coisa. A primeira coisa que ele fez foi passou a mão no celular dele, ligou a câmera. Ele falou, o caminhão vai passar em cima dela, vou registrar. Bota a câmera aqui e fica registrando. Não falei? Eu falei que ia matar, matou mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer. Tá? Olha a situação. A teoria causal trata exatamente da situação. Nessa hipótese, diz a teoria causal, esse indivíduo vai responder pelo resultado morte daquela senhora. Ele vai responder por homicídio doloso. Porque ele tinha condições de ter evitado o resultado e ele preferiu permanecer omisso. Ao invés de salvar a vida daquela pessoa, ele preferiu registrar a morte dela com a câmera do seu celular. Para a teoria causal, senhor, mas ele nem conhecia aquela senhora. Para a teoria causal, ele fala, não importa, basta ver o indivíduo, se provar que ele tinha condições de ter evitado o resultado e demonstrar que entre a conduta dele e o resultado morte houve nexo causal. Então o motorista do ônibus, desgovernado, vai responder por homicídio culposo. E esse indivíduo que ao invés de evitar a morte daquela senhora, preferiu registrar a morte dela, ele vai responder por homicídio doloso. Então veja, a omissão dele gerou para ele um crime que só pode ser praticado por ação. Portanto, ele responderia por homicídio praticado por omissão imprópria, ou seja, comissivo por omissão. O tipo legal descreve uma ação, mas ele usou da preguiça, da omissão para contribuir com o resultado morte daquela senhora. Essa é a ideia da teoria causal. Tá? A outra teoria existente sobre o mesmo fato, sobre a mesma situação, sobre a mesma matéria, é a chamada teoria jurídica
ou normativa. Então, ó, por isso que a anterior é causal. Ele diz o seguinte, ó, qualquer causa, se você vincular a omissão ao resultado, já é o suficiente. Por isso, teoria causal, está vinculada com nexo causal, com liame. Essa teoria que nós vamos analisar agora, não. É a chamada teoria jurídica, normativa. Agora, precisa haver uma norma dizendo que a pessoa precisa fazer alguma coisa, que a pessoa precisa agir. Se não tiver a norma, ele não responde pelo resultado por ação. Tá? Então, vamos entender isso. Para a teoria jurídica ou normativa da omissão, a omissão é um nada. Para essa teoria, a omissão é um nada. E dizem os adeptos dessa teoria, do nada, nada vem. Do nada, nada surge. Interessante. Realmente, a omissão é não fazer absolutamente nada. Tá? Então você tinha que ter auxiliado, mas não auxiliou. O que você fez? Nada. E aí ele diz, do nada, nada surge. E aí ele vai lá e diz o seguinte, só é possível identificar a relação de causalidade, que é o que se defendia a teoria anterior, de causalidade a partir da omissão, se ficar demonstrado que havia uma norma determinando que a pessoa agisse. Se não houver essa norma, a omissão não pode ser causa da morte. A omissão não pode contribuir com a morte, porque a omissão é absolutamente nada. Tá? Então veja, para a teoria jurídica, tá, o omitente só vai responder pelo resultado que seria praticado por ação quando ele podia e devia agir, tá? Ele podia e devia agir, sabendo desde o início que tinha uma norma impondo a ele a obrigação de agir, e ele não agiu. Tá? Então veja, se você abrir o teu Código Penal aí, você vai verificar que o Código Penal brasileiro adotou exatamente a teoria jurídica ou normativa quanto à omissão imprópria. Por quê? Porque você vai lá no artigo 13 do Código Penal, no parágrafo 2º, o legislador te dá as balizas, ele define quais são as balizas, quais são as condições, tá, da relevância penal para essa omissão. Ele diz quando é possível o dever de agir. Ele diz quando que a pessoa tem o dever de agir e quem tem o dever de agir. Portanto, ele elenca lá. Então, se você pegar o artigo 13, tá, nós vamos estudar ele bastante lá no nexo causal, tá? Então, ele está vinculado ao nexo causal, mas só gera o nexo causal se presente aquelas condições. Tá? O artigo 13 vai lá e diz assim, ó, o resultado de que depende a existência do crime, ó, então o resultado, para haver o crime, aquele resultado somente pode ser imputável a quem lhe deu causa. Então ele atrela a causa ao resultado, mas a condiciona. Aí ele vai lá no parágrafo 2º, né? Então o legislador, na hora que você lê o caput aí, tá? Essa parte inicial, a primeira parte do caput, porque a segunda define o que é causa, você vai verificar que aí o legislador indicou qual é o poder-dever. Tá? Então ele diz, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, o poder-dever só é atribuído àquela pessoa que deu causa ao resultado. Se ele não contribuiu para o resultado, ele não pode ser responsabilizado para o resultado. Agora é o chamado dever jurídico específico e não genérico. Tá? Aí você vai no parágrafo 2º. O legislador vai lá no parágrafo 2º e diz assim, ó, o dever de agir, ou seja, a obrigação para fazer alguma coisa, tá? Ela incumbe a quem? Então agora o legislador vai lá e vai indicar as espécies de dever. Ele vai lá e diz, incumbe a quem? A linha A, ele coloca lá, a quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pronto. Agora eu tenho uma obrigação legal, um dever legal.
Agora estou vinculado, estou atrelado a essa condição normativa. Agora não é qualquer pessoa, é só aquele que tem o dever legal, o dever imposto por lei. Então, por exemplo, tá? Os pais têm o dever legal, está lá no Código Civil e na Constituição Federal, de cuidar dos filhos, de alimentar os filhos. Se o pai deixa o filho morrer de fome, o pai responde por homicídio, porque tinha uma norma dizendo que o pai não pode fazer isso. Ah, professor, mas se o pai não tinha condições, por isso que tem o poder o dever. Ele podia ter alimentado, ele tinha condições de ter alimentado, mas optou por não fazê-lo, exatamente para que ele viesse a óbito. Portanto, houve a intenção dele cometer um crime por ação, mas ao invés dele ir lá e dar facada no filho, ele preferiu cortar os alimentos do filho, que era a obrigação dele de fazê-lo. Agora há condições de alimentar, mas não alimenta para conseguir matá-lo. Portanto, a omissão foi um meio para ele cometer o crime de homicídio. Outro exemplo do policial em relação ao bandido. É dever legal do policial evitar o crime, ou quando ele presencia a existência do crime, ele prender o bandido. Então imagine que o policial está lá paradão dentro da viatura e verifica que a poucos metros de distância dele está sentado no banco da praça, dois indivíduos, e ele sabe que esses dois indivíduos é traficante. E aí ele verifica que para um carro, o cara desce com uma arma, vai na direção dos dois indivíduos e dá um tiro na cabeça de cada um. O policial olha e fala, ainda bem que matou, tinha que matar mesmo. Traficante tem que morrer. E o policial fica lá dentro da viatura, não faz nada. O indivíduo volta para o carro dele e vai embora. O policial dá partida na viatura e ao invés de ir atrás do bandido, vai no sentido oposto, deixa o bandido fugir. Agora, o policial que tem a obrigação de evitar o crime ou não podendo evitar de prender o bandido, ele aderiu à conduta do bandido. Só que ao invés de fazer isso por ação, ele optou por fazer isso por omissão. E a lei determina que ele deveria agir e ele não agiu. Agora o policial vai responder não por omissão de socorro, o policial vai responder por homicídio. Tá? Homicídio por omissão. Tá? Mas o homicídio escreve uma ação, professor. Então, por isso mesmo, ele tinha que ter se movimentado e ele não se movimentou. A omissão foi um meio para que ele possa responder por homicídio, por ação. Essa é a hipótese, tá? A outra questão mencionada aí no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal é se o indivíduo de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aí entra aquela situação do garantidor, né? Ou do garante. Tá? Quem que é o garante? Tá? É aquele indivíduo, né? É aquela pessoa que de qualquer modo assumiu o compromisso de impedir o resultado. Por que de qualquer modo, pessoal? Porque geralmente isso se dá por meio de contrato. Mas não é preciso ser contrato. Então, por exemplo, o médico em relação ao paciente tem um contrato, ainda que verbal, mas tem um contrato. Tá? A babá em relação à criança. O guia em relação aos turistas. São todas situações que geralmente ocorrem por meio de contrato. Mas da mesma forma, sem contrato algum, o pedestre em relação a um outro. Então, naquele exemplo que eu mencionei para vocês, você está parado lá na calçada para atravessar a rua, você vê aquela senhorinha de 90 anos do lado. Aí você vira para ela, sem que ela peça absolutamente nada, fala, minha senhora, eu vou ajudar a senhora a atravessar a rua. Segura aqui no meu braço. Aí você dá o braço para ela, ela segura, muito obrigado, meu filho. E aí você está saindo com ela, atravessando a rua. Você está no meio da rua, você vê o caminhão vindo desgovernado. E você podia pegar essa senhora no colo e correr e atravessar do outro lado. O que você faz? Você solta o braço dela e corre você e deixa ela lá. Pronto, agora você assumiu a responsabilidade de atravessar com essa senhora de um lado para o outro. E no meio do caminho você a abandonou. Agora a tua omissão te leva ao resultado morte dessa senhora, porque há essa condição normativa, legal, te vinculando a ela. Na teoria anterior não tinha norma nenhuma te vinculando. E a última condição aí mencionada é quando o indivíduo com o comportamento anterior dele, ele cria o risco da ocorrência do resultado. Então, um exemplo para vocês entenderem, tá? Eu sou um nadador, atleta profissional, né? Tenho lá o mesmo perfil do presidente da República, né? Eu tenho um histórico atlético,
tá? E o meu é de natação. E eu estou lá no Rio Paraná e me preparando, me aquecendo para fazer a travessia. Todo dia eu vou e volto 2 vezes na travessia do Rio Paraná. Aí um de vocês está do lado e vira e fala assim: você vai atravessar? Eu falo: vou e volto, sem parar. Aí eu dou um descansinho uns 30 minutos, vou e volto de novo. Sou atleta, né? Ele fala: nossa, queria muito tentar só ir para um lado, já estava bom. Eu falo: vamos. Ele fala: não aguento nadar 30 metros. Não, beleza, você vai, nada até onde você puder. Onde você não puder mais, você me dá um gritinho lá dentro do rio, que eu te ajudo, eu te levo até o outro lado. E aí, quando você está nadando com o indivíduo lá a 30 metros de distância da margem, ele grita: eu não aguento mais. Você fala: problema seu, estou indo embora, e deixa ele lá. Veja que em qualquer uma dessas 3 hipóteses que eu mencionei para vocês, tem vínculo legal. Tem vínculo normativo, ou por contrato, ou porque você assumiu aquela condição verbalmente, tá? Ou porque a lei determina. Agora, você está vinculado a uma condição normativa. Agora, você é obrigado, agora você tem um dever jurídico específico. Então, para a gente finalizar isso aqui, vocês entenderem e ver a diferença de uma para outra. Naquela teoria causal lá que eu mencionei, tá? O indivíduo estava do lado daquela senhora e não fez nenhum compromisso com ela. Tá? Ela atravessou e ao invés dele socorrê-la, ele preferiu registrar. Não tem vínculo nenhum de um com o outro. Nem por contrato, nem por vontade de uma das partes, nem por lei. Então, naquela teoria anterior, que entende como sendo o indivíduo responsabilizado pelo homicídio, pela teoria jurídica ou normativa, não tem homicídio da parte dele. Na verdade, ele foi um belo de um filho da puta, ele vai responder talvez por uma omissão de socorro, mas por homicídio não. Aqui na teoria normativa ou jurídica, ele também não responde. Mas veja a situação, para vocês entenderem, e a gente finalizar esse tópico aqui. Imagine vocês que a mãe pega o filho recém-nascido, ou com 1 ano de idade, ou 2 anos de idade, e vai até um clube com a criança. E chegando lá, ela vai lá à margem, na lateral lá da piscina, e está lá tomando sol. E a criança fica brincando ao lado dela. Próximo a ela ali, tem um barzinho. E tem naquele bar 4 pessoas tomando chopp, ou tomando uma cerveja. Tá? E aí, de repente, essas 4 pessoas que estão no bar, assim como a mãe, escuta o barulho da criança caindo na piscina, que não sabe nadar. Aí a mãe levanta a cabeça assim e vê o filho se afogando. Os 4 indivíduos que estão lá no bar, levanta e vê a criança se afogando. Os 4 sentam e continuam tomando cerveja. A mãe continua tomando sol. E a criança morre afogada. A pergunta que eu faço para vocês é: qual é o crime da mãe? Vocês vão falar: professor, a mãe, pelo Código Civil e pela Constituição Federal, tem a obrigação legal de cuidar do filho. E ela cuidou? Não, não cuidou. Qual é o crime da mãe? É omissão de socorro? Não, a mãe tem o dever jurídico específico de cuidar da criança. Ela está vinculada juridicamente à criança. E ela não cuidou? Não. Qual é o crime dela? Homicídio. Ah, mas ela não fez nada. É exatamente por isso que é homicídio. Tá? O crime de homicídio diz que precisa agir, e a mãe não agiu, portanto ela não pode cometer o crime de homicídio, mas essa ação dela foi meio para ela conseguir a morte do filho por afogamento, que era o que ela queria mesmo, ela só não tinha coragem de empurrar o filho na piscina. Logo, a mãe, pela teoria jurídica, vai responder por homicídio. E qual é a conduta da mãe? Comissiva por omissão. A omissão foi um meio para ela praticar um crime que só é possível por ação. E daqueles 4 indivíduos que estavam no bar ao lado, viram também e não fizeram nada. Pela teoria causal ou naturalista, eles responderiam também por homicídio. Pela teoria jurídica ou normativa, tem alguma norma vinculando a obrigação deles de cuidar daquela criança? Não, não tem. O vínculo deles é o vínculo de solidariedade, dever genérico e não específico. A mãe tem um dever específico, aqueles 4 têm um dever genérico. Portanto, aqueles 4 indivíduos vai responder por omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal. Por quê? Porque eles não tinham obrigação de cuidar da criança.
Tá? Mas poderiam ter auxiliado a criança? Poderiam, mas optaram por não fazer. Então o crime deles é omissivo próprio. E o da mãe? Omissivo impróprio. A mãe responde por homicídio, aquele artigo 121 do Código Penal, aqueles 4 indivíduos respondem por omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Uma, omissão imprópria ou comissiva por omissão, o outro, omissão própria ou pura, artigo 135. Nos encontramos na próxima aula.